Passando aqui para falar com vocês novamente sobre o tema CIP, Contribuição de Iluminação Pública no município de São Miguel. Sabido de todos que tivemos aí há pouco mais de 2 semanas na Câmara Municipal, pedimos o tempo de fala, né? O espaço de fala, melhor dizendo, para trazermos esse assunto que ele estava meio adormecido, podemos dizer assim, e é um tema que gerou muita polêmica nesses últimos meses, propriamente dito novembro de 2025. E confesso que me incomodou muito, não só a mim, de fato, mas a toda a população, os usuários de energia solar. E por que eu tomei essa atitude? Muitos falatórios, controvérsias aí pela cidade, questionamento, e a gente gostaria de deixar bem claro, como também não só o momento de fala lá, mas posteriormente que pedimos aí uma audiência pública. Bom, quem assistiu o vídeo entendeu o propósito, não queremos deixar de pagar tributos, impostos, mas queremos entender com mais transparência realmente o que se passa sobre a CIP, né? Para uns taxa, para outros contribuição, enfim. Vamos do começo de tudo. Essa lei é uma lei de 2002, né? Da gestão do então prefeito Dário Vieira, e ela foi passada por várias gestões, feito alguns ajustes, poderia-se dizer assim. É uma lei complementar. E, bom, quando foi feita essa lei, essa de contribuição na ação pública, não existia energia solar. Isso em 2002, e a primeira usina que foi instalada no Rio Grande do Norte de energia solar foi em 2014, então 12 anos depois, né? E não foi feita alterações que se apropriasse, né, da energia solar, e tendo em vista agora 2025, novembro de 2025 para ser mais preciso, foi passado, janeiro de 2025, foi passado na Câmara alguns projetos, algumas leis, e ela não houve uma discussão ampla, né? Para chegarmos ao ponto de hoje, a gente entende que deveria ter uma discussão ampla com órgãos interessados, juntamente ao comércio, na verdade, todos os usuários de energia solar. Então, gerou todo esse transtorno, teve também alguns contrapontos, eu tomei nota de algumas coisas aqui, eu vou pontuar para que vocês tenham o conhecimento, até porque após a nossa fala lá na Câmara Municipal, foi verbalmente acordado uma audiência pública que aconteceria nesse dia 31 de março, né? A partir das 18 horas dessa próxima terça-feira, né? Na próxima semana. E algumas pessoas me cobraram, após essa fala, trazida a discussão todo esse tema, abordado alguns pontos críticos, outros tão quanto relevantes, e muitos deles sem solução ou sem resposta. Bom, foi pedido, né, foi solicitado por mim uma audiência pública e foi verbalmente acordado mediante todos os vereadores, como também o presidente da Câmara, para essa terça-feira, como eu acabei de falar. E desde ontem, segunda, e hoje terça, as pessoas estão me procurando, mandaram WhatsApp, me ligaram, me abordaram pela rua, até clientes no meu trabalho, querendo saber se tinha alguma movimentação com relação à audiência pública. E eu tomei conhecimento mais uma vez, e procurando a Câmara Municipal, procurei todos os 11 vereadores, né, entrei em contato pelo WhatsApp, também procurei alguns pessoalmente, como também o presidente da Câmara. Procurei a direção da Câmara, o jurídico da Câmara, a todas as pessoas envolvidas, interessadas, que tivessem como dar alguma resposta. Então, vamos lá. Essa audiência, ela não tem data marcada mais, ela não vai acontecer terça-feira, dia 31, como foi acordado verbalmente, tendo em vista o motivo que o presidente da Câmara me passou, que o gestor do município de São Miguel se encontra em Natal. Hoje estou falando de uma terça-feira, certo? Dia 24 de março, às 8h44 da noite, às 20h44 da noite. Então, procurei hoje por volta de umas 11h40 e o mesmo me passou que o gestor da cidade estava na capital em reunião, ia participar de uma reunião com a superintendência, né, os diretores da COSERN, para tratar do assunto que nós estamos aqui abordando. Aí vem alguns pontos que precisamos trazer para vocês. Eu notei aqui para a gente não acabar esquecendo.
Sobre essa questão da iluminação pública, como eu falei, é de 2002, foi passado todo esse tempo, primeira usina 2014, 2025, janeiro de 2025, essa lei passou na Câmara, não houve discussão. Esse é o primeiro ponto crítico, que ela deveria ter feito uma discussão, ter feito um estudo, ter trazido as partes interessadas, seja os contribuintes, os usuários, seja a gestão pública, seja a Câmara, e seja as empresas que fornecem esse serviço, né, que instala as placas, etc. e tal, porque também elas são prejudicadas. Desde que levei à tribuna esse assunto, ele repercutiu muito, né? E eu, mais uma vez, eu ressalto para vocês que a ideia inicial era exatamente trazer para uma dor que estava me incomodando no intuito de uma taxa de iluminação pública que não estava bem esclarecida. E muitas outras pessoas, depois que despertou esse interesse, nos procuraram e aí a gente teve essa iniciativa. Depois procurei o CDL, depois procurei a Câmara Municipal e teve esse momento de fala, enfim. A coisa tomou proporções e que depois nos pediram, né, como eu falei, para aguardar essa audiência. E se essa audiência ela foi adiada, né, por motivo de força maior, como eu já falei, a gente precisa ter um entendimento se vai acontecer essa audiência, quando vai acontecer e como vai acontecer. A gente tem que ficar atentos, vigilantes, né, e cobrando isso, porque a gente sabe que as demandas da Câmara Municipal é grande e sempre vai ter alguns pontos também críticos, relevantes para se discutir. Mas essa questão da iluminação pública é a questão de princípio de honra que a gente precisa estar levando. Não só quem mora na cidade, mas principalmente também quem mora no campo, certo? Na zona rural. Tem muitos produtores de agricultura que trabalham com irrigação e que tem a energia solar. Tem pessoas que vendem a água, né, dos poços artesianos que tem energia solar e tantas outras pessoas. Então, isso mexe com a cidade e mexe também com a parte da zona rural, com o município como um todo. E não só comerciante, viu? Diga de passagem. Tem uma grande parcela hoje em São Miguel de servidores públicos, pessoas autônomas, independente se tem comércio ou não, que tem usinas, micro-usinas, pequenas usinas que também. Então, foi feito um levantamento aí por algumas empresas que São Miguel hoje era beira as 800 usinas, considerando as de micro, né, 4 placas e um inversor é uma micro-usina. Então, ela está dentro dessa nomenclatura. Mas aí vamos para o ponto mais instigante que eu quero trazer para vocês. Eu fiz algumas anotações aqui, né, mediante tudo que a gente tinha levado à Câmara Municipal. E o primeiro ponto é a questão da concessionária da Neoenergia Coser, né? Também vocês têm um conhecimento que o ano passado a Coser, ela foi de outubro, novembro, desculpe, ela fez a cobrança de ICMS e daí gerou, né, no primeiro momento, todo esse transtorno. Muitas pessoas entraram na justiça por achar que era uma cobrança indevida, e de fato a justiça acatou, e ela teve que ressarcir, e em alguns pontos até a indenização ser paga. Então, é bem importante a gente deixar claro que às vezes as pessoas distorcem certas situações. ICMS cobrado pela COSERN é uma coisa, CIP cobrado pelo município é outra coisa totalmente diferente. Então, ICMS é uma cobrança sobre o serviço, então a COSERN ela foi proibida de cobrar o ICMS em cima da energia solar, até porque ela não tem esse poder e nós não estamos comercializando, nós estamos para consumo. Então a gente fez um investimento na usina para o consumo. Então foi entendido pela justiça que a cobrança era indevida, ela teve que devolver o dinheiro e ressarcir algumas pessoas e até a indenização que foi cobrada, né, como eu acabei de falar. E mais, outro ponto aí que foi levantado e eu continuo cobrando também, né? Precisamos saber com clareza quanto é que o município arrecada de CIP, né? Antes de novembro de 2025, quanto ele arrecadava, né? E quanto está arrecadando hoje. Estou falando em março de 2026, precisamente dia 23 de março de 2026. Então, são pontos que a gente precisa entender quanto arrecadava, né, em novembro de 2025 e hoje em março de 2026, porque a gente precisa ter clareza, em nenhum momento
nenhum comerciante que eu conversei, nenhuma instituição como o CDL também, que abraçou a causa, as próprias empresas fornecedoras do serviço que instalam as placas, né, que vendem, estão sendo também prejudicadas. Muita gente está apreensiva, desconfiado se vai colocar energia solar ou não. Então, direto e indiretamente, todo esse transtorno impacta economicamente nosso município, certo? Porque essas empresas elas geram tributos no município, o município acaba deixando de arrecadar por as pessoas não estarem contratando esse serviço. Então, que fique essa pergunta com essa interrogação gigantesca, quanto o município arrecada, quanto a COSERN repassa e por aí vai, né? Porque hoje existe uma grande falta de transparência, isso é fato. Não existe a prefeitura é uma empresa. Como é que eu coloco uma empresa terceirizada, a COSERN, para arrecadar tributos, depois ela me repassa, eu não sei quanto ela arrecadou, não sei quanto recebi, eu não sei se eu estou ganhando, se eu estou perdendo. Isso é fato, isso precisa ter clareza, isso precisa ter transparência, e a Prefeitura de São Miguel está nos devendo essa transparência, certo? Esse é um ponto. E isso, na verdade, é uma obrigação do município, né? Ter esse controle na conta de energia, porque todos sabem que estão pagando de 15%, 20%. Eu vou trazer mais na frente outra discussão, né? Houve também uma discussão jurídica sobre isso, né? Vários usuários entraram na justiça, como eu falei, que a COSERN teve que ressarcir. Então, vejam bem, se a COSERN, a nível de Estado, ela teve que voltar atrás, ela teve que mudar esse conceito de arrecadação, inclusive ela teve que pagar indenizações, ela teve que ressarcir os usuários, então, isso ao município, não estou dizendo que de fato necessite, que é o caso, mas que a gente fica atento para essas observações, né? Agora vamos ao ponto de revolta de muita gente, pessoal, né? São Miguel hoje tem a taxa de CIP mais alta do estado do Rio Grande do Norte. Só repetindo, CIP, Contribuição de Iluminação Pública. Eu costumo chamar de taxa, né? É um nome muito pomposo, muito bonito, né? Contribuição. Vamos pensar assim. Perdendo só para Mossoró e Natal, 167 municípios, São Miguel só perde para Mossoró e Natal. Veja bem, então São Miguel aí está em terceiro lugar em taxa maior de arrecadação de iluminação pública. Mas aí vem um dado muito instigante. Qual é esse dado? Se paga muito caro e não se vê retorno na prática. Por que eu digo isso? Hoje São Miguel é uma das cidades mais escuras que se tem. É uma cidade que à noite ela não tem um prazer. São Miguel já foi tempos iluminada, uma cidade clara. Nós estávamos na reunião na diretoria do CDL 2 semanas atrás, a Rua do Restaurante Popular. Quando saímos, né, chegamos lá, não se deparamos muito com a situação. Depois que a gente teve a discussão, que saímos, a rua totalmente escura, é uma rua central ali, né, do Restaurante Popular. Então, olha que ironia do destino, estavam discutindo sobre a taxa de iluminação pública, que é para deixar a cidade iluminada, certo? E uma cidade iluminada, pessoal, isso não é capricho, isso não é vaidade, não. Taxa de iluminação pública é para manter a iluminação pública do município, os postes. Você vai ter ruas iluminadas, você vai ter ruas mais limpas, ruas mais seguras e transitáveis. Quando você tem uma rua escura, ela vai juntar mais lixo, ela vai correr risco de assalto, de estupro, de todo tipo de miséria que se pensar, porque fica uma rua vulnerável. Então, se a gente está pagando uma taxa tão alta, por que São Miguel é uma das cidades mais escuras? Né? É outro ponto que a gente tem que trazer. Outro ponto importante também do debate, existem modelos, né, mais justos que estão sendo adotados em outros municípios. Por exemplo, aqui em Pau dos Ferros. Eu estou com a lei aqui de Pau dos Ferros, né? É uma lei que também é um pouco antiga, né? Só que ela foi feita algumas alterações já dentro da realidade, foi feito estudo, foi feito discussão. Esse aqui é o ponto. Não esqueça essa palavra. Desde o começo que eu estou falando. Discussão ampla entre as partes interessadas para a gente ter esse consenso. Então lá é cobrada a CIP é feita com valores fixos. Por exemplo, varia entre 10, 15 a 20 reais. O teto máximo é 30 reais. Então quem paga mais de taxa paga 30 reais. Né? Aquele usuário de supermercados, de galpões, paga 30 reais. Então o contribuinte que paga menos, ele vai pagar em torno aí de 5 reais. É justo? Sim, ao momento parece justo. Quem consome pouco, paga pouco. Quem consome de forma gradativa, média, paga de uma forma média. Quem consome mais, paga mais. Mas existe um teto. São Miguel existe um teto, mas de porcentagem. Né? Então, assim, só para fechar esse ponto aqui, as boas ideias existem para serem copiadas. Então,
muitos municípios estão copiando o plano dessa lei, né? Foi um decreto, esse decreto ele passou a valer em janeiro, dia 7 de janeiro de 2021, né? Não é algo tão distante, mas também não tão recente. Aí eu trago outra situação aqui instigante, né? Quando a gente fala de taxas. Pessoal, eu vou mostrar aqui, se vocês tiverem condições de ver, aqui é uma conta minha, energia solar. Eu pagava menos de R$100, eu estou pagando R$300. Vê se dá para vocês verificarem aí, vocês podem dar um zoom, não sei. Essa conta aqui está até grifada, R$301,51. Vencimento dia 4/3/2026. Sabe quanto eu estou pagando de contribuição de iluminação pública? R$122,65. 40%. Algo errado não está certo, né? Então, essa história aí de 20% também ainda não fecha a conta, por mais que seja uma taxa já elevada. Outra conta aqui, que eu tenho 9 pontos, né? Eu tenho uma usina aqui na minha residência e 9 pontos que eu faço essa cobertura, está todos no meu CPF. É uma conta de 19/2/2026, o valor da conta, R$151,70, ok? Sabe quanto eu pago de iluminação pública? R$51,20. Preste só atenção. Era em torno aí de uns 30%, um pouco menos do que isso. Outra conta aqui é 4/3/2026, R$99,49. R$99,49. Sabe quanto eu pago de iluminação pública? R$49,23. Bom, e aí eu ia perder a noite todinha aqui, perder não, porque a informação sempre é válida. A gente pode passar 1 hora, 2 horas, a informação sempre é válida. E aí eu trago isso aqui para vocês, são várias contas, são 9 contas, essas aqui são mais em destaque. Como é que está sendo cobrado, qual o formato, qual os meios, e ressalto mais uma vez, digo e repito, a prefeitura, infelizmente, ela não tem o controle. Isso foi dito pelos vereadores na Câmara. Na verdade, eu já tinha esse conhecimento, né? Eu já tinha esse conhecimento. E aí confirmei, no dia da fala lá na tribuna, que a prefeitura não tem, a COSERN não usa transparência, não repassa, arrecadou 100 mil, a prefeitura gastou 100 mil e fica por isso. E a prefeitura ela não procura, ela não cobra, ela não vai. Então parece que é mais fácil cobrar do contribuinte e pagar na marra do que questionar a COSERN. Então, algo errado não está certo. Tá bom? É só mais outro ponto. Vocês vão notando esses pontos, são muito importantes, né? Outro ponto fundamental, o município precisa fazer a sua parte, né? Precisa modernizar a iluminação pública, que está sucateada, isso é fato, isso não é politicagem, isso não é gostar ou desgostar de gestão, de vereador, nada, até porque quem me conhece sabe muito bem, eu não tenho nenhum capricho com político, eu não tenho apego com político, e eu sempre trago uma situação, político, se vocês que estão nos assistindo, deveriam fazer da mesma forma, político a gente tem que tratar igual, cuidar igual bebê, né? Igual a fralda do bebê, né? Sujou, a gente troca e assim que segue. Essa é só uma expressão, certo? E que serve muito em alguns momentos, né? Como eu estava falando, a questão precisa de um controle de consumo. A Prefeitura do município de São Miguel não tem, e não é de agora, viu? Vale ressaltar, para vocês entenderem que não é politicagem. Esse problema não é de agora. De gestões passadas não tem o controle, eu acho que nunca teve o controle. Então, o que a COSERN disser, o município acata, e vai sobrar no espinhaço de alguém, então a corda sempre tora para o lado mais fraco, que é o contribuinte. A você, cidadão, que contribui direta e indiretamente com essas taxas. Precisa ter um controle de consumo que não tem. Precisa ter uma gestão eficiente, precisa cobrar da própria concessionária, certo? Dados claros sobre a declaração, arrecadação e consumo. Isso não tem, porque eu tenho conhecimento, inclusive os vereadores, foi falado da mesma coisa, né? Não dá mais para funcionar no escuro, e nem na rua, e nem na gestão. Então, essa falta de transparência, a gente tem que mudar todo esse contexto, né? Agora, sobre a audiência pública. Bom, como eu falei, eu iniciei sobre a questão da audiência e vou trazer no meio e no fim, porque realmente eu entendi, mas não compreendi. Essa audiência pública ficou averbada na Câmara Municipal, juntamente com todos os 11 vereadores, está gravado na sessão, para dia 31/3/2026, uma terça-feira, a partir das 18 horas. Foi sugerido pela minha pessoa, o horário, inclusive, ia ser marcado para as
às 15 horas, e um horário comercial, muito comerciante não ia participar. E lembrando, não é só comerciante, o pessoal da zona rural está cobrando, o pessoal da zona rural falou que quer explicação, porque tem gente pagando mais de R$1.000 de taxa. Preste atenção, pessoal, grave, mais de R$1.000 só em taxa de arrecadação. Bom, para a gente não se perder aqui pelo caminho, então, a questão da audiência, tanto alguns vereadores que eu tive contato, mandei o WhatsApp para todo mundo, eu tenho um contato de todos os 11 vereadores, tenho um contato com todos, abertamente, não tem nenhum problema, falei com o jurídico da Câmara Municipal, falei com a direção da Câmara Municipal, falei com o presidente da Câmara Municipal, e os mesmos foram unânimes. O gestor está na capital hoje, terça-feira, dia 24, vai ter uma reunião com o COSERN e vai tratar do assunto. Se vai trazer soluções eficazes ou não, não sei, eu não posso falar, então a gente precisa aguardar a vinda do gestor, ver o que sucedeu dessa reunião, quais as soluções foram achadas, né, para equalizar. E lembrando mais uma vez, não queremos deixar de pagar. A gente sabe que a mola mestra do município é o imposto, é a arrecadação de imposto, seja IPTU, seja alvará, seja a CIP, que é a iluminação pública, seja qualquer outro tipo de tributo, ICMS, etc., INSS, o que for. Porque isso é que movimenta o município, é isso que paga as despesas da saúde, da educação, da segurança e infraestrutura. Agora precisa a gente ter um entendimento, a gente precisa também fiscalizar. Porque está meio que aquela mesada que você dá para o filho, você não sabe o que é que o filho faz do dinheiro e toda hora o filho está vindo pedir dinheiro. Graças a Deus eu não tenho esse exemplo dentro de casa, eu estou dando um exemplo aí que está muito parecido essa questão. E eu digo mais uma vez, não é somente esse problema dessa gestão, isso já vem de muito tempo. Só que aí, quando a coisa tomou grandes proporções, a gente chega uma hora que não dá mais, né? E a gente precisa mais esclarecimento. Existe um movimento, como eu já falei, acontecendo nos bastidores, que é exatamente a mobilização da sociedade, do CDE, empresas que fornecem todo esse serviço. Agora vamos lá, pessoal, para o penúltimo ponto que eu quero falar para vocês. Talvez pouca gente tenha esse conhecimento, eu digo pouca gente, a população, mas eu preciso trazer o conhecimento. Como eu falei, lei de 2022, ela foi na gestão do prefeito Dário Vieira, ela veio passando por algumas alterações, complementos, e em janeiro de 2025, ela foi passada na Câmara, não houve discussão para se tratar da energia solar, pensamento, o primeiro erro, ponto. Foi procurado alguns vereadores e aí o pessoal ficou naquele banho-maria ali, não toca em mim, não foi comigo. E aí foi onde gerou os questionamentos. Bom, depois que começou esses murmurinhos, aí questionamento, população, e que já sabia que em algum momento alguém ia questionar, ia pedir a fala na Câmara, o vereador subtenente F. Silva, que eu tenho muito apreço, muito respeito, um cara que tem muito serviço prestado na Câmara, no município de São Miguel, isso aí todo mundo tem um conhecimento. Ele criou um projeto de lei de 19 de fevereiro de 2026, né? Esse projeto eu levei para alguns amigos meus, né, que fornecem o serviço de energia solar, são técnicos, entendem a forma, e outras pessoas que não é do meio. Bom, de antemão, F. Silva, eu quero parabenizar pelo projeto e dizer que se esse seu projeto, preste atenção, população e todos os vereadores, F. Silva, gestão, presidente da Câmara, enfim. Se esse seu projeto que você, no dia 19 de fevereiro, né, protocolou lá, que é um projeto de lei seu, esse aqui, pessoal, ó. Depois eu vou pedir o mesmo, se puder tornar público, é interessante. É um projeto excelente, certo? Foi feito um estudo, o mesmo, eu parabenizo mais uma vez, juntamente com algumas empresas de energia, depois eu levei para outras, diferente da que ele tinha feito o estudo, teve um consenso que, sim, aqui vai ter uma equidade, município, COSERN e contribuinte. Aqui sim, esse seu projeto aqui ele tem um fundamento plausível, e não desmerecendo e não descartando o projeto de Paulo dos Ferros. Então, se uma coisa tá bom, pode ficar melhor, entendeu? Se algo tá bom, pode ficar melhor. O espelho de Paulo dos Ferros com o projeto do vereador F. Silva, eu não estou fazendo cortação de seda, porque eu até não preciso disso. Bom, dentro dessa conjuntura precisa ser analisado, discutido, colocado para discussão, certo? Na Câmara Municipal, eu espero que todos os 11 vereadores tenham o mesmo interesse do início, do começo e do fim.
E vamos aguardar e esperar. Isso só para a gente fechar aquele raciocínio, para não ficar tão extenso o vídeo. Agora, esse projeto de lei que eu falei do vereador Silva, ele tem uma alternativa mais justa, equilibrada e viável para o município. Precisa ser analisado por vocês, parlamentares, né? Agora, o que precisa ser acompanhado, para a gente finalizar aqui. Se a audiência pública realmente vai acontecer, quando será definida uma nova data, porque a data inicial verbalmente não chegou a ser publicada, era dia 31 de março de 2026, uma terça-feira, às 18 horas. Quando vai ser e qual é essa data? Se esse projeto de lei vai entrar em pauta do vereador F. Silva, e se os vereadores irão aprovar. Essa é a questão, porque, pelo que eu entendi no dia da fala, todos se prontificaram em estar do lado da população, em estar ajustando isso com a população. Não pode deixar de ser cobrado, o município pode ser penalizado, entendeu? É uma burocracia muito grande, e em nenhum momento a gente está falando isso. Até para a gente acabar uma narrativa que comerciante, empresário, só quer sonegar imposto. Então a gente acaba com essa narrativa, porque de fato a gente quer saber o porquê está sendo cobrado o valor, para onde está indo e como está sendo arrecadado. Essa é a discussão principal que desde o início a gente coloca. Então, eu gostaria de trazer mais uma nova discussão, pessoal, que é o projeto de lei. A gente pode fazer uma junção de Paulo dos Ferros com esse de F. Silva, trazer para o debate na Câmara, trazer para a votação, e esperamos que todos os 11 vereadores tenham um bom senso de analisar e ver o que é melhor para a população, certo? E, posteriormente, lógico, o Poder Executivo, né, a gestão pública, o prefeito, sanciona essa lei o quanto antes. Tem aquele ditado que diz, quem tem fome tem pressa, porque desde o ano passado nós já estamos pagando essas taxas. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e já vamos para abril, 6 meses. Está entendendo? Está doendo no bolso. Essas taxas altas a gente deixa de investir na nossa empresa, a gente deixa de contratar novos funcionários, a gente deixa de reformar. Então, é um impacto muito negativo, principalmente para o município. Então, o que eu tinha para o momento é esse. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volto o vídeo várias vezes. Podem entrar em contato comigo. Eu sou uma pessoa pública, sou uma pessoa aberta, muito corrido, tenho muitos a fazer. Se mandar mensagem, infelizmente, dificilmente eu vou responder de imediato. Entre em contato, me procure, todo mundo sabe onde eu trabalho. Eu tenho muitas atividades e estamos abertos aqui ao diálogo, né? E esperar que o gestor público, que os vereadores, o executivo e o legislativo, use da consciência, deem-se as mãos, né? É um momento que não pode haver guerra política, né? E que a politicagem, ela por si só, ela cai por terra, porque não é só o comércio, é a população como um todo, seja na cidade, seja na zona rural, todo mundo está padecendo com essas taxas que, infelizmente, elas não foram bem vistas, elas passaram, não houve discussão. E o momento de se rever isso é agora. Então a gente pede aí sensibilidade de todos vocês e população. Vamos fiscalizar, vamos acompanhar, porque o interesse é de todos vocês. Essa causa não é de Fábio, essa causa não é do comércio. Agora está doendo no meu bolso e eu vou acompanhar e eu vou fiscalizar. Agora, uma andorinha só não faz verão. Preciso que vocês estejam na Câmara Municipal quando essa audiência for marcada o quanto antes. Preciso que vocês cobrem no vereador que vocês votaram, que é a obrigação deles dar satisfação a vocês. E é assim que a democracia acontece, tá bom? Forte abraço a todos. E vamos ter aí um mínimo de conhecimento, né? Para onde está indo, de onde vem e para onde vai. Forte abraço a todos. Até a próxima.